pessoal, eu sou Renata Vieira e faço parte do time de artesãos da Círculo. Hoje eu tô aqui no canal da Círculo para a gente fazer juntos uma aula que eu preparei com muito carinho para você. Se inscreva no canal, aperta o sininho para você receber todas as novidades que passam por aqui. Compartilhe esse vídeo à vontade e deixa seu joinha para mim. Vamos lá começar! Vou utilizar o fio Netuno nessas duas cores, no preto, na cor 8990, e nesse avermelhado, cor borgonha, numeração 3361. O fio Netuno tem 100 gramas, 301 metros, e a tex dele é 332,2. Ele é 100% acrílico e possui uma cartela de cor maravilhosa, com várias opções. Agulha para crochê 4 milímetros, agulha de tapeçaria para costura, fita métrica e tesoura. Vamos iniciar com cordão de correntinhas, sem apertar, fazendo aqui um total de 42 correntinhas. Feito o cordão, a gente vai preencher com pontos altos. Se você quiser uma peça mais larga ou mais estreita, você vai aumentar ou diminuir 5 pontos. Lacei, pulo as 3 primeiras, vou na quarta, vou fazer um ponto alto para cada um até o final do cordão. Teremos ao total 40 pontos altos. Prontinho, tem que ter 40 pontos, tá? Porque o nosso ponto aqui, ele é múltiplo de 5. Vou fazer 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Aqui no preto, vai dificultar um pouquinho aqui para enxergar, mas vai dar para entender direitinho, tá? Eu vou trabalhar 5 pontos na cor preta. Aqui, gente, as 3 correntinhas, elas já são do primeiro ponto. Então, eu laço, vou no segundo ponto alto, pegando as 2 alcinhas normal, e vou fazer uma sequência de 5 pontos altos. Já tenho 4, ó. Porém, o 5º ponto, eu vou fazer só metade. Eu vou introduzir a agulha, laço, passo 2 alcinhas e deixo. Já tirei aqui a pontinha do meu fio vermelho, e agora a gente vai trabalhar o fio conduzido. Vou deixar uma pontinha aqui maior para facilitar depois o arremate, e eu vou finalizar o meu 4º ponto trazendo esse tom vermelho, tá? Então, eu fiz aqui o 4º ponto preto. Agora, eu vou fazer 5 pontos no vermelho, conduzindo essas 2 pontas aqui. Eu vou tecer por cima dessas 2 pontas, ó, laço. Cada ponto alto é feito em um ponto de base, tá? Aproximei aqui para mostrar mais de pertinho. Vou no ponto seguinte, faço vou distribuindo aqui, ó, um ao lado do outro, e tecendo em cima desses 2 cabos. 3, 4, vou fazer o 5º pela metade. A troca de cor, ela acontece no último ponto. Antes de trocar a cor, porque eu vou finalizar com o preto, eu vou puxar o fio que eu tô conduzindo aqui por dentro dos pontos para ele ficar justinho. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês, ó. Eles estão mais soltinhos, separadinhos. Quando eu puxo o preto que tá correndo aqui, ó, vou puxar essa pontinha também, ele dá uma ajeitadinha no fio. Então, agora eu vou finalizar o meu 5º ponto com o preto. A gente vai escolher uma ordem aqui para essa troca de fios, para depois esses 2 cabos não ficarem torcidos. Então, eu vou escolher manter o fio vermelho sempre para frente. Então, eu vou descer o vermelho, vou pegar o preto lá atrás, ó, vou trabalhar agora finalizando com o preto, tá? Ó, e vou tecer 5 pontos com o preto por cima desses cabos aqui. Um para cada um, sempre começando no seguinte: 1, 2,
3, 4, metade do quinto, tá vendo que os pontos eles ficam abertinhos, ó? Aí eu vou puxar o fio, gosto de mostrar aqui, ó, vou puxar o vermelho. Só um pouquinho para dar uma alinhada aqui dentro. Finalizo com o vermelho. Lembra que o vermelho vai estar sempre à frente? Então, eu não posso fazer essa troca assim, ó, passando o vermelho lá por trás do preto. Então, eu tenho que fazer assim. Tem que estar à frente do preto. Fechei. Fazendo dessa forma, gente, aqui, ó, nunca vai embolar. Você não vai precisar parar o seu trabalho para ficar desenrolando o fio. Aqui atrás, ó, você não vê o fio passando, porque a gente tá trabalhando fio conduzido. Agora, eu vou trabalhar 5 pontos altos no vermelho. 1, 2, 3, sempre conduzindo, fazendo ponto alto, passando aqui nessas pontas, ó. Pegando as duas alcinhas da base, 4,5, né? O quinto tá pela metade, tá vendo? Ele fica até um buraquinho aqui. Ó, esse buraquinho aqui, ele some, deixa eu mostrar bem de pertinho. Aqui, ó, fica um buraquinho, tá vendo? Esse buraquinho, ele vai sumir quando eu puxar o preto e juntar esses dois pontos aqui, ó. Olha lá. É uma leve pressão. Se eu puxar muito, ó, ele vem, tá vendo? Só que eu não quero isso. Eu vou dar uma puxadinha para unir esses dois pontinhos aqui. Vou continuar tecendo aqui bem de pertinho, bem devagar também, para vocês entenderem. Então, eu vou descer o vermelho para frente do preto, tá vendo? Finalizo o meu ponto. Vou tecer agora 5 pontos no preto. 1, tá vendo? Eles ficam afastados, ó. Mas na hora que eu puxar, eles vão ficar juntinhos. Vou fazer bem devagarzinho aqui. 2, 3, tenho que conduzir. 4, na metade do quinto, vou puxar o vermelho para juntar um pouquinho esses dois pontos. Ó, só um pouquinho, tá, gente? Fio vermelho vai subir. Eu sempre puxo o fio que eu tô conduzindo. Ele sobe passando na frente do preto, porque a posição dele vai ser sempre à frente. Finalizo o meu quinto ponto trazendo o fio vermelho. E assim nós vamos tecer até o final. Olha, eles ficam afastadinhos, tá vendo? 2, 3, 4, metade do quinto, puxo um pouquinho. Qual que eu estou conduzindo? O preto. Então, puxo ali, ó, juntou, tá vendo? Fio vermelho à frente, subo o preto, finalizo e continuo. 1, 2, 3, vou até o final da carreira com vocês. 4, metade do quinto, eu conduzi o vermelho, puxo, olha lá, uniu esses dois, fio vermelho sobe, fecho o quinto ponto, vou conduzindo o preto até o final. 1, 2, 3, 4. Aqui eu não vou trocar o fio, não vou trocar a cor, então eu finalizo com o meu quinto ponto completo, tá? Então, por isso que tem que ter os 40 pontos, porque eu tenho que ter 5 pontos de cada cor. Agora, eu viro o trabalho, como eu vou fazer 3 carreiras de cor sobre cor, eu vou trabalhar aqui com o vermelho, certo? Porém, eu vou segurar o preto aqui em cima, vou novamente aproximar a câmera
para mostrar bem de pertinho. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto. Não vou fazer 3 correntinhas para subir. Vou introduzir a agulha no primeiro ponto, de forma que o preto fique em cima da agulha, tá vendo? Vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Esse aqui já é o meu primeiro ponto vermelho. Vou no seguinte, faço aqui o segundo, vou distribuir os 5 pontos, conduzindo o fio preto, tecendo por cima dele, olha. No quinto ponto, eu vou puxar o preto um pouquinho aqui por dentro dos pontos. Fio vermelho desce à frente do preto, tá vendo? Finalizo com o ponto preto aqui, com o fio preto. Finalizo o meu ponto. E continuo fazendo a mesma coisa, ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho o fio. 2, 3, 4, 5, metade do quinto ponto, tá vendo? Eles ficam com buraquinhos. É porque eu tenho que segurar aqui pra puxar o fio, né? Vou tentar mostrar aqui, ó. Aproximei, tá vendo? Fio vermelho à frente, eu preciso subir ele, então ele tem que subir à frente. Quando eu falo assim, ó, à frente, é porque eu não posso simplesmente jogar ele lá por trás, ó, deixando o preto à frente. Aí eu vou enrolando esses 2 cabos aqui. Então, o fio vermelho sobe agora à frente do preto. Finalizo. E assim, eu vou tecendo 5 pontos de cada cor, né? Mantendo aqui as cores da carreira anterior. 5 pontos vermelhos sobre os 5 pontos vermelhos da carreira anterior. Vou fazer 3 carreiras de cor sobre cor, tá? Mas eu vou chegar com vocês aqui no final dessa, porque lá no final tem aquele detalhezinho importante, olha, quarto, puxei, subiu, fechei o ponto. Tem que ser nessa ordem para que o fio conduzido fique bem certinho. Você pode formar vários desenhos com essa técnica e é importante que no último ponto, aqui ó, no caso do quinto, eu faço a metade e finalizo esse último ponto com a próxima cor que eu vou usar, tá? Aqui tem uma pontinha do vermelho, eu vou cortar aquela lá do ponto inicial que a gente tava. Olha como é que vai ficando bonito. Eu vou tecer e encontro vocês aqui no final. Chegando aqui no último 5 pontos, para acompanhar com vocês. Vou conduzindo o vermelho, tá? 3, 4, vai contando, tem que ter tudo certinho. O quinto ponto, lá no final da carreira, eu não preciso trocar a cor. Vou concluir ele no fio preto. Vou puxar o vermelho aqui, viro o meu trabalho. E aqui que tá o segredo, gente, ó. Pra a lateral não ficar com ponta solta de fio. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou continuar trabalhando no preto, né? Então, eu vou introduzir a agulha aqui. O fio vermelho vem por cima da agulha, para que na hora que eu vá fazer aqui o ponto baixo, ele fique já preso embaixo do ponto preto, olha. Puxo, faço um ponto baixo mais 2 correntinhas. Então, já tenho o primeiro ponto alto. Sigo fazendo da mesma forma. 2, 3, 4, metade do quinto, deixa eu puxar aqui um pouquinho o fio. Depois, você vai fazendo já no automático, você não vai precisar toda hora soltar tudo para puxar o fio, não, ó. Sobe o vermelho, mas dá uma puxadinha aqui no vermelho e fecha. Agora, vamos trabalhar 5 pontos no vermelho, sempre conduzindo, tá? O fio que eu vou conduzir, ele tem que ficar em cima da agulha, tá? Então, vou trabalhar com o vermelho. Vou fazer um pouquinho mais rápido para você ver que não precisa ficar soltando a peça para puxar o fio, não. 4, metade do quinto, puxa um pouquinho.
troca, fecha. Vamos mais uma vez. 1, 2, 3, 4, metade do quinto, puxo o fio que eu conduzi, fecho o ponto. Então, eu já tô completando a minha terceira carreira, cor sobre cor. Vou chegar com vocês lá no último, porque aí agora a gente vai inverter, né, as cores, a posição das cores, para poder formar o nosso quadriculado. 4, metade do quinto, puxa, troca a cor e fecha o ponto. Quatro, 5 pontos no vermelho, estico aqui o fio, puxo um pouquinho o fio que eu conduzi, vou virar o trabalho. Tá vendo? Essa peça, ela não tem lado direito e nem avesso. Você não vai ver fio solto em momento nenhum do seu trabalho. Agora, eu vou começar com 5 pontos pretos e nada muda, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui, nesse primeiro pontinho, e agora eu quero trabalhar com o fio preto. Então, o vermelho vem por cima da agulha, né? Porque eu vou esconder esse fio. Pego o preto, passo, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Lacei, vou no segundo ponto alto e vou tecendo aqui 5 pontos. 2, 3, 4, metade do 5, puxo um pouquinho, subo o vermelho, fecho o ponto. Olha, gente, então é só repetir esse processo. 1, 2, sempre conduzindo o fio que você não tá usando. 3, 4, metade do quinto, puxou, fecha o ponto, tá? Eu conduzindo o fio, não vou precisar cortar e também não vou ficar com pontas soltas. E tem que ajustar. Então, você vai fazer isso por várias carreiras. A gente precisa de 2 tiras assim. A cada 3 carreiras, você vai trocar de cor, sempre ajustando o fio e tecendo o quadriculado. Essa aqui é 1/4 da medida de busto. Por isso que eu falei que se você quiser uma peça mais larga ou uma peça mais estreita, você vai aumentar 5 pontos ou diminuir 5 pontos, tá? Nós vamos fazer uma tira bem grandona, repetindo esse processo, trocando a cor a cada 3 carreiras e fazer o nosso quadriculado. Eu já tenho uma peça pronta, essa aqui é a segunda, porque a gente vai precisar de 2 peças iguais. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Comecei aqui com a carreira toda preta, né? Olha que bonito que vai ficando isso, gente. E fui trabalhando essa faixa bem grandona, olha, que lindo que fica isso. Então, eu vou contar para vocês aqui quantas carreiras eu fiz. Eu vou contar quantos quadradinhos e vou dar a medida em centímetros. Eu tenho aqui 27 quadradinhos, gente, contando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 27. E essa medida da minha faixa aqui, ó, começando daqui, vendo até aqui, tem 104 centímetros. É o comprimento do colete. Você também pode aumentar. Lembrando que para ficar com o desenho bem certinho, se você for aumentar o comprimento ou diminuir, você vai ter que fazer mais ou menos 3 carreiras, tá? Você aumenta fazendo 3 carreiras a mais ou diminui fazendo 3 carreiras a menos, para não terminar com esse último quadradinho com tamanho diferente, tá bom? Então, agora eu vou fazer a minha outra faixa pra gente partir para a montagem do nosso colete.
Prontinho, já estou com as duas faixas prontas. Olha como fica bonito isso, gente. Vou passar aqui para vocês, ó, a medida das minhas faixas. Elas estão com a mesma quantidade de carreiras, tá? Olha lá que bonita. Então, eu trabalhei 27 quadradinhos, só relembrando aqui como eu fiz a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Comecei com a carreira na cor preta de pontos altos e finalizei. As duas peças estão iguais. E a medida da largura, ela pode variar um pouquinho aí com a sua, dependendo da pressão do seu ponto, tá? 21, pode estar entre 22, só não pode estar muito menor para não perder o caimento da peça, não precisa apertar tanto. E aqui, ó, minha peça dobrada, esse tamanho também vai variar um pouquinho, olha lá, ó, 52, 52. Agora a gente vai unir. Eu cortei aqui o vermelho, né, já finalizei, vou cortar o preto, deixando um pedaço bem grande, porque agora eu vou costurar com agulha de tapeçaria. Vamos arrematar aqui, vamos unir as costas. Fazer um pontinho aqui de arremate. Vou colocar essa ponta na agulha de tapeçaria, que a gente vai fazer uma costurinha simples para unir. Lembra que eu falei que eu trabalhei aqui, ó, deixa eu pegar essa parte, 27 quadradinhos? Então, eu vou costurar metade dessa faixa, ou seja, 13 quadradinhos e meio. Como é as costas, essa parte aqui que tem a ponta, ela tem que ficar virada aqui para o meio. E eu vou casar os desenhos, tá? Ó, tá vendo que aqui tá preto com preto, vermelho com vermelho? Como a faixa não tem lado direito nem avesso, eu vou fazer isso aqui, ó. Pro vermelho combinar com preto e assim eu continuar o xadrez. A costura é uma costura simples, feita à mão. A gente vai pegar, começando aqui, ó, pela carreira de ponto alto. Não precisa repuxar muitos pontos, tá? A gente vai trabalhar essa costura pegando no meio do ponto alto, para ela ficar o mais invisível possível. Principalmente quando a gente for unir aqui o vermelho com o preto, ó. Tá vendo? Pego no meio do ponto, pego no meio do pontinho. Eu não vou pegar no buraquinho aqui, ó, entre o ponto, não. Eu vou enfiar a agulha no meio do ponto alto mesmo, aqui no meio do trançado do ponto. E vou unir 13 quadradinhos e meio. Vai fazendo isso, casando o desenho, tá? Vou explicar como, deixa eu só... Aqui, ó, vermelho com preto. Esse aqui é o lado, pode ser o lado avesso da peça, ó, o lado direito vai ficar mais certinho. Então, tenta pegar o mínimo possível, deixando o fio aparecer lá do outro lado. Pega mais aparecendo desse lado de cá, para a marcação da costura ficar sempre para dentro da peça. Vou explicar o que eu tô falando aqui, ó. Deixa eu puxar esse fio. Tá vendo essas laçadinhas aqui? Elas vão aparecer desse lado, mas vão aparecer bem menos do outro, ó. Tá vendo aqui onde eu já uni? Então, agora a gente vai fazer essa costura. Já tem um quadradinho, 2, 3, 4. Vou unir 13 e meio, porque eu quero unir metade dessa faixa. Costurinha feita, olha lá. Então, costurei até a metade aqui do 14º quadradinho, porque são 13 e meio. Agora, a gente vai dobrar, essa parte da costura vai ficar pra dentro e a gente vai fechar as laterais, tá? Ó. Aqui ficou marcadinho, mas atrás, olha como que ficou beleza, gente. Nem parece que tá correndo uma costura aqui. Nós vamos fechar a lateral da mesma forma. Eu vou deixar aqui, ó,
22 centímetros de abertura, tá? Vou começar a costura aqui da parte de baixo para ir casando os desenhos. Aqui, gente, não vai ter jeito. Vai ficar cor com cor, tá? Preto com preto, vermelho com vermelho. Eu vou costurar e vou deixar uma abertura de 22 centímetros. Então, primeiro você vem com a fita métrica. Vamos marcar aqui os 22 centímetros. Você vai colocar um marcador e vai costurar o restante. Você pode colocar o marcador, experimentar, porque como é um colete, a gente vai botar por cima de uma outra roupa, né? E ver se tá confortável para você. Você vai regular essa abertura aqui da cava conforme o seu manequim, seu tamanho, tá? Coloca o marcador, experimenta. Se tiver desconfortável, você desce o marcador. Se você achar que tá grande, você sobe o marcador. E eu vou costurar o restante aqui também pelo avesso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. A costura é igual a essa daqui, tá? Você pode usar a linha preta ou a linha vermelha. Eu vou costurar com o preto para não ficar tão diferente dessa daqui. Costura finalizada. Já fechei aqui as laterais. Olha. E agora a gente vai para o acabamento. Eu optei por fazer o acabamento no preto, tá? Vocês podem fazer no vermelho. Eu tenho bastante fio ainda. São 2 novelos de cada cor. Então, tá aqui, ó. Eu ainda tenho o dobro disso aqui. Então, eu vou com o preto fazer primeiro o acabamento da abertura da peça. Se vocês quiserem, pode fazer também o acabamento listrado, tá? Primeiro eu vou fazer o acabamento aqui, ó, da abertura. Depois eu vou para as cavas e o acabamento da barra. Então, pego o fio, vou aproximar aqui para mostrar um pouquinho de perto. A gente tem as carreiras de pontos altos. Em cada carreira, em cada ponto alto, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, eu vou iniciar aqui nessa ponta. Isso aqui é a parte frontal, tá? Abertura do nosso colete. Vou começar aqui na primeira carreira, vou fazer 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. No mesmo ponto, na mesma carreira, faço mais um ponto alto. Vou para a próxima, faço mais um, ó. Então, cada carreira dessa ganha 2 pontos altos. Mais um. Vou para a próxima. Agora, eu vou fazer algumas carreiras de pontos altos. Pode deixar os pontos mais justinhos aqui nesse acabamento, tá? Se você quiser, inclusive, pode fazer com agulha 3,5, se você achar que tá soltando muito ponto. Aqui não tem segredo. Eu vou voltar aqui a imagem um pouquinho mais afastada. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou subir fazendo 2 pontos altos em cada carreirinha, até chegar aqui do outro lado da abertura. E volto fazendo ponto sobre ponto. Você pode fazer esse acabamento aqui, ó, da largura que você quiser. Só 2 pontos altos, não precisa correntinha, tá? Você vai se policiar pelas carreiras que a gente tem aqui, ó. Então, eu tenho 3 carreiras no vermelho, por isso que eu tenho 2 pontos aqui, 2 aqui, 2 aqui. 3 carreiras no preto. Então, você vai colocando 2 pontinhos em cada. E só carreiras de pontos altos, ó. Sobe, desce. Eu vou fazer essa primeira distribuição e volto na segunda carreira só para reforçar. Voltei aqui, pessoal, porque eu esqueci de falar uma coisa. Olha, estou fazendo a distribuição. Quando chegar aqui na nuca, a gente vai fazer um aumentinho para não ficar desconfortável, tá? Então, exatamente aqui, ó, no encontro, a gente vai fazer 4 pontos ao invés de 2, tá? Então, eu já tinha colocado aqui 2, vou fazer mais 2. Agora, eu vou passar para o outro lado, a outra parte da frente, e vou fazer 4 também. 1, 2, 3,
4. Só isso de diferente, tá? Ó, desse lado aqui ficaram 4 e esse aqui também. É bem a nuca, o pescoço. Agora eu viro e continuo fazendo 2 para cada um, tá bom? Ó. Mais um e vou até o final. Terminei aqui a primeira volta. Vamos virar aqui o trabalho. Vou fazer 3 correntinhas para subir. E vamos voltar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Fazendo aqui uma borda na cor preta, na abertura do nosso colete. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Como é o preto, não aparece tanto. Tô tentando mostrar aqui. Só ponto alto sobre ponto alto, tá? Sem nada demais, pegando as 2 alcinhas aqui da base. Você pode fazer quantas carreiras você quiser, fazer uma borda aqui larga. Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras, ponto sobre ponto, e volto para mostrar para vocês. Essa é a segunda carreira, é só fazer isso aqui, ó. Sobe, passa lá em cima pela nuca, desce, vira o trabalho, sobe e desce. Depois, a gente vai fazer o acabamento aqui da barra. Trabalhei aqui 5 carreiras, vou aproximar para mostrar para vocês. Olha lá, a primeira, onde eu fiz os 2 pontos, segunda, terceira, quarta, quinta. Pode fazer mais carreiras, a minha tá com aproximadamente 5 centímetros. Agora, eu parei lá do outro lado, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer uma carreira do ponto caranguejo. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Apesar de ser o fio preto, acho que vai dar certo. Nós vamos fazer um ponto baixo voltando para trás aqui, ó, por isso que ele chama caranguejo. Então, eu começo fazendo uma correntinha, vou pegar no ponto, em cima mesmo, tá? No ponto alto atrás, puxo a laçadinha, faço um ponto baixo. Volto no ponto atrás, puxo a laçadinha, faço um ponto baixo, ó, um para cada um, fazendo um ponto baixo, retornando, sempre pegando no ponto de trás. Vou fazer um para cada um, isso vai dar uma estruturada aqui na minha barra, nessa barra aqui de acabamento frontal, vai dar uma segurada nela também, tá? Você vai fazer esse ponto caranguejo aqui mais justinho. Não estou pegando entre os pontos, estou pegando na base. Olha, tá vendo a diferença? Aqui sem e aqui com o ponto caranguejo. Então, vou fazer toda essa barra, não vou cortar o meu fio, pra gente continuar o acabamento aqui da parte de baixo do nosso colete. Pontinho caranguejo contornando aqui a abertura, agora vamos para o acabamento da barra. Tô com fio aqui nessa ponta, então vamos começar aqui mesmo, sem cortar o fio. A gente já tem uma carreira de pontos altos, então a gente vai fazer o ponto barra 1 por 1. Aqui nessa parte do acabamento, ó, dessa parte da frente, a gente tem os pontos altos deitados, então, vou fazer 2 pontos altos para cada um. E aqui eu já tenho ponto alto já certinho para receber o ponto barra. Vou começar fazendo 3 correntinhas, mas deixa eu liberar aqui, pronto, para vocês verem melhor o que eu tô fazendo. Aí, ó, agora deu para ver, né, que aqui os pontos estão deitados e aqui eles estão em pezinhos. Então, aqui nessa parte, essa é a parte de baixo, tá? A peça tá de cabeça para baixo. Eu vou fazer 3 correntinhas, um ponto alto. Vou na próxima carreira, pego o ponto aqui deitadinho, faço 2 pontos altos. Vou lá na próxima,
Faço também 2 pontos altos. Um, mais um, até chegar ali onde tem os pontos já em pezinho. Mais uma carreira, porque eu fiz 5 carreiras aqui de acabamento na abertura, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, distribuí aqui 10 pontos. A partir de agora, eu começo pegando um ponto alto pela frente, um ponto alto por trás, um pela frente, um por trás, até chegar lá do outro lado. Então, eu vou contornar aqui, ó, toda a parte de baixo do casaco. Encontro vocês aqui do outro lado, na ponta final, onde tem o acabamento de entrada. Então, eu vou trabalhar só na parte de baixo do casaco. Tô chegando aqui na outra ponta, né? Vim fazendo aqui os pontos em relevos, porém aqui a gente vai fazer os 2 pontos altos, porque esses pontinhos aqui estão deitados. Como eu tenho 5 carreiras, vou fazendo 2 pontos altos em cada carreira, vou distribuir aqui 10 pontos, olha, exatamente como fizemos lá do outro lado. Chegando aqui na última, aí para ele não ficar aqui com nenhuma quebra, eu vou colocar esse último ponto bem na beiradinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Todos os pontos agora estão na vertical, então eu vou fazer o ponto barra 1 por 1. Para coincidir aqui com esse, ó, vou contar para bater certinho. Aqui eu tenho um por trás, um pela frente, 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 um por trás, pela frente, por trás, pela frente. Então, esse aqui, eu vou fazer 3 correntinhas, laço, pego esse aqui pela frente, um por trás, vou seguindo até chegar lá, aonde eu já fiz o ponto em relevo. Vai dar direitinho, vai casar direitinho aqui, ponto barra 1 por 1. Trás, vou com vocês até lá. Frente. Trás, frente. Olha, já cheguei. Então, aqui eu encontro um ponto por trás, um pela frente, um por trás, um pela frente. Eu vou manter. Aonde tá por trás, eu faço por trás. Aonde tá pela frente, eu pego pela frente, tá? E assim, eu vou fazer várias carreiras aqui, nessa parte de baixo do meu colete, para ter uma borda bem larga. E, mais uma vez, a largura aqui dessa borda, você pode fazer conforme o seu gosto. Eu estou na segunda carreira, vou fazer um aproveitamento aqui bem legal dos meus fios, principalmente do preto, que é onde eu estou usando para fazer o acabamento, e volto com essa peça já adiantada, gente. Vou finalizar aqui a barra, vou arrematar o meu fio, mas eu volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Aqui nessa parte de baixo, é só continuar ponto barra 1 por 1. Na cava, eu vou fazer uma carreira de pontos altos também no preto, tá? Simples, nada demais. Uma carreirinha só, porque eu não quero fazer manga. E chegamos na reta final do nosso colete. Olha como a minha barra ficou bonita. Eu tenho aqui 7 centímetros. E eu trabalhei um total de 8 carreiras. Ainda tem fio preto, ó. Dá para fazer mais uma carreira, se você quiser. Ou até fazer uma carreira a mais aqui no acabamento da abertura. Na cava, como eu disse antes, a gente vai fazer apenas uma carreira de pontos altos. Eu já fiz aqui o acabamento, vou fazer a segunda junto com vocês. E a gente vai arrematar o fio e finalizamos a peça. Então, vamos lá
para a última parte da nossa aula. Deixa um pedacinho de fio para ajudar no arremate. Eu gosto sempre de começar aqui nessa parte baixa da cava. E em cada carreira de pontos altos, a gente vai fazer 2 pontos. Então, vou começar nessa carreira aqui. Faço as 3 correntinhas, que já são o primeiro ponto, vou no segundo, vou no mesmo buraquinho, tá, gente? Não vou no segundo, não. Faço um ponto alto. Vou na próxima carreira, faço um, mais um. Aqui, ó. São 2 pontos em cada carreira. Vou para a próxima, um, mais um, e assim você vai contornar toda essa abertura aqui da cava, fazendo o acabamento. Se você quiser, pode fazer mais carreiras também. De repente, até colocar uma manguinha aqui, né? Mas aqui para nossa peça, é só essa carreira. Vou dar uma volta apenas, e aí já arremato meu fio e volto para mostrar para vocês a nossa peça pronta. Gente, eu amei o resultado, achei que ficou bem bacana. Então, vamos lá, vou só finalizar aqui o acabamento da minha cava. Colete finalizado. Gente, eu amei o resultado. Olha como ele ficou lindão. Já arrematei todas as pontas. Agora, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, suas dúvidas, que depois eu passo para responder. Compartilha esse vídeo à vontade. Um beijo e até a próxima aula.